Olá, boa noite a todos. Meu nome é Andreia, sou do Neove e vamos falar um pouquinho hoje sobre o homem de bem. O homem de bem, ele está elencado lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem como tema principal seres perfeitos. E o subtítulo 3, que é o homem de bem. Só que antes de a gente entrar no homem de bem, fica uma reflexão para nós. Quantas vezes a gente se achou uma pessoa boa? Quantas vezes nós não pensamos nisso ou escutamos alguém falar assim: eu sou uma pessoa boa, eu não pratico mal, eu não desejo mal para ninguém, eu trabalho, sou honesto, eu faço as minhas orações e acha que isso é ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Quantas vezes nós nos equivocamos com essa palavra, né? Ser bom, né? Então, antes da gente entrar no capítulo mesmo, falar sobre o homem de bem, a gente para um pouquinho para pensar nesse capítulo do Evangelho, capítulo 17, dos seres perfeitos. Logo que a gente fala de seres perfeitos, a gente lembra de uma frase de Jesus que diz assim: sedes perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, será que a gente consegue ter a perfeição absoluta? Aquela que Deus tem? Com certeza não, né? A gente sabe que a gente não vai atingir essa perfeição absoluta. Mas a gente pode conseguir uma perfeição relativa. Por onde começar, né? Nós estamos aqui, né, encarnados, temos alguns problemas para resolver, e por onde começar para atingirmos essa perfeição absoluta? Com certeza nós já estamos tentando caminhar por essa estrada, né? Mas Kardec fez uma pergunta para os espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 625, que fala assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então, mesmo que a gente não seja perfeito como Deus, Kardec fez essa pergunta e a espiritualidade responde: vede Jesus. Então, a espiritualidade nos responde que o modelo e guia é Jesus. E então, nós temos que buscar na nossa caminhada, buscar entender todos esses ensinamentos do Mestre Jesus para um dia atingirmos essa perfeição que é o nosso modelo, né? Encarnou entre nós e deu todos os seus exemplos através da sua prática. Ele não foi só falando, ele não deu um código de conduta moral sem ter vivenciado esse código. Então, em todos os momentos da vida dele de encarnado, ele demonstrou. Mas aí a gente para pensar assim: poxa vida, né? Quantas vezes no nosso dia a dia que a gente passa por alguma dificuldade e a gente fala assim: eu não sou Jesus para fazer tal coisa, ou eu não sou Jesus para perdoar tal pessoa, né? Quantas vezes a gente fala isso, né? Porém, a gente sabe que tem uma caminhada aí pela frente, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, entrando agora no nosso tema da palestra, onde fala do homem de bem. A espiritualidade nos elenca algumas das condições do verdadeiro homem de bem. Então, para a gente refletir um pouquinho, vamos pegar algumas para a gente analisar no nosso dia a dia e tentar o máximo possível colocar em prática, né? Nos esforçando a cada dia. Então, aqui fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Será que a gente consegue saber qual é essa maior pureza? É algo que a gente vai ter que, no nosso dia a dia, interrogar muito, pedir muito a Deus para nos orientar. Mas aqui o Evangelho nos dá alguns passos para seguir. Então ele fala assim, que o homem de bem, ele tem fé em Deus, né, em sua bondade e em sua justiça
em sua sabedoria. Hoje nós precisamos praticar essa fé em Deus muito mais. Temos que ser fortes e buscar Deus, ter fé na sua sabedoria. Passamos por dificuldades, algumas pessoas mais próximas de parentes que estão ou que perderam algum parente com esse novo vírus, o coronavírus. Então, praticar essa fé em Deus hoje é algo urgente na nossa vida. Não é algo simples, mas é algo que nós podemos procurar, podemos buscar no nosso dia a dia. Saber que Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é todo bondade, todo sabedoria, toda justiça, Ele sabe exatamente o que pode e o que não pode acontecer conosco. Então, que possamos ter essa fé, buscar essa fé em Deus. Também, continuando, o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ter fé no futuro é saber que nossa vida não acaba aqui. É entender que seja lá como for, nós temos um futuro e que depende muito do que a gente está passando aqui. Depende muito do nosso, de conhecer e praticar justamente essa bondade, entender essa bondade de Deus, ter fé nessa bondade de Deus para conosco, porque Ele permite que as coisas aconteçam como tem que acontecer, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, o homem de bem, continuando, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Aceitar. Hoje, nós precisamos aprender a aceitar algo que não está no nosso controle. Sabemos que alguns estão perdendo seus parentes, outros estão com medo, e nós temos que buscar entender esses ensinamentos do Mestre Jesus, para que cada dia mais nos esforcemos para colocar em prática. Continuando, o homem de bem, ele é penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Se preocupa com o próximo antes de se preocupar com si mesmo. Então, ele vai se preocupar em fazer o seu melhor a cada dia. Nós temos que buscar estar atentos àqueles que estão ao nosso redor, superar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para que possamos fazer mais pelo nosso próximo, porque Deus nos convida a isso também, a partir desse momento. Aqui fala também que o homem de bem ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Então, o verdadeiro homem de bem, ele se preocupa com o próximo, se esforça para saber o que realmente o próximo está precisando, o que está esperando de nós. Ele é bom, humano e benevolente com todo mundo, sem exceção, independente se essa pessoa é boa ou ruim, se essa pessoa tem um tipo de fé ou não. A nossa parte é entender cada um dos que passam no nosso caminho. Respeita as convicções dos outros. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao trem com palavras malévolas fere a suscetibilidade de alguém. Então, ele não pode permitir fazer algo nesse sentido, independente de quem é. Entende que, assim como nós temos que ter indulgência para com as imperfeições alheias, nós também precisamos de indulgência. Apesar de estarmos tentando entrar nesse caminho do homem de bem, nós ainda cometemos muitos erros na nossa vida
e precisamos da indulgência de muitas pessoas, não só de Deus, de Jesus ou dos amigos espirituais, mas de todos que estão ao nosso redor. É indulgente com as imperfeições alheias, porque sabe que precisa, que necessita da indulgência. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combater. Então, antes de combatermos as imperfeições do nosso próximo, nós temos que combater as nossas próprias imperfeições. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Ou seja, nós precisamos ser humildes, independente se temos mais condições do que os outros de passar por essa situação, precisamos nos colocar no lugar do outro. Quando nós olhamos o nosso próximo brigando, guerreando, se é certo sair de casa, ficar em casa, o que fazer? Quem tem condições de ficar em casa, fica em casa, porque necessitamos desse distanciamento para aprendermos e para que possamos fazer a nossa parte como sociedade. Mas aqueles que precisam sair, que precisam trabalhar, precisam levar o sustento para os seus familiares. Precisamos compreender esses nossos irmãos. Não tira nenhuma vaidade, nem da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são empréstimos de Deus e que vai ser tomado a conta de cada um desses bens, sejam eles materiais, sejam intelectuais. Quando nós temos a oportunidade de fazer para o nosso próximo o nosso melhor, seja através de bens materiais, seja através da palavra, seja através do carinho, temos que aproveitar as oportunidades. Também fala que se a ordem social o colocou como uma pessoa acima, sabe tratar os seus funcionários, sejam eles quais forem. E assim também, como se é um subordinado, o verdadeiro homem de bem sabe do que tem que fazer. Todos nós, independente do trabalho que temos, independente daquilo que fazemos, temos que estar compenetrados da nossa atual situação, da nossa posição enquanto ser humano, enquanto profissional. Independente se é poder ou se é subalterno, nós temos que estar compenetrados de que temos o nosso papel a cumprir nesse momento. Então, a espiritualidade nos fala que essas são algumas, que eu não falei todas também, porque o nosso tempo é pequeno, algumas das enumerações das qualidades de que distinguem o verdadeiro homem de bem. Então, nós sabemos que nós temos uma caminhada aí para cumprir pelo menos essas, para iniciar. E aqui fala que nós cumprindo essas qualidades, nós vamos abrir portas para outras qualidades na nossa vida. Mas nós precisamos primeiro começar a cumprir essas, entendendo cada uma delas e colocando em prática. E aí a gente pode até dar uma desanimada, falar assim, poxa vida, eu sei que eu posso até tentar compreender meu próximo, eu posso fazer a minha parte enquanto trabalhador, posso até estar compenetrado da caridade para com o nosso próximo e tentar me esforçar ao máximo para fazer, mas aqui a gente elencou algumas, qualidades e ainda estou longe para ser essa pessoa, de bem que enumera aqui o nosso evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo. Mas, no próximo tópico, que é intitulado Os Bons Espíritas, lá no finalzinho, a espiritualidade coloca assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, e a gente pode colocar aqui cristão também, porque o importante é colocar o evangelho em prática também, além de aprendermos sobre o espiritismo.
ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências, enquanto que se compraz em seu horizonte limitado. O outro, né? Então, assim, a gente tem que estar compenetrado de que é necessário mudar, mas Deus sabe o esforço que cada um faz. Neste momento, cada um tem um papel a cumprir, seja ficarmos em casa, entendermos a realidade da vida de hoje que passamos, seja para sair, para ajudar o nosso próximo, para fazer as nossas compras daqueles que não podem sair, seja em qual momento for, que possamos nos esforçar para fazer o nosso melhor para cada um daqueles que estão ao nosso redor e não deixar passar cada uma das oportunidades que surgirem de praticarmos essas caridades, essa justiça e amor que Jesus nos orientou. Que assim seja. Muito obrigada.